Gostaria de desejar a todos os nossos irmãos e amigos que nos visitam uma boa noite. Estamos bem no meio da semana e não há momento melhor para nós recarregarmos as nossas baterias espirituais. E com certeza Deus está contente, o céu está contente, porque nós neste momento escolhemos estar aqui para louvar o nome do nosso Deus. Com esse pensamento, vamos cantar o hino de número 91. Ao som do CD, coloquemos-nos em pé. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Vamos nos ajoelhar e conversar com Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Deus, por toda a terra, por todo o universo, Pai. Nós, Senhor Deus, neste momento nos prostramos aqui, Pai, reconhecendo o teu amor, o teu poder, a tua grandeza, Senhor, porque és um Deus eterno, Pai. Mas mesmo, Senhor Deus, com todo esse poder, com toda essa magnitude, Pai, o Senhor inclina os seus ouvidos, Pai, para nos ouvir. E nós te somos gratos, ó Pai, porque na nossa mesa, Senhor Deus, nunca tem nos faltado o pão de cada dia. Nós te somos gratos, ó Pai, porque, embora tantas dificuldades, o Senhor está aqui sempre conosco, Pai, andando conosco ao nosso lado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde. O Senhor nos tem dado um lar para viver, Pai. O Senhor tem nos dado a família, tem nos dado amigos, irmãos. E hoje, Pai, aqui reunidos, nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E diante de Ti, Senhor Deus, colocamos todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, alguns com alguns problemas de saúde, Pai. Outros com lutas com relação à mente, Pai, mesmo. Com dificuldades, Senhor Deus, de temperamento. Outros com problemas familiares, filhos, esposas, esposos, irmãos. Mas nós cremos, Senhor Deus, que no Teu poder nós podemos vencer todas essas dificuldades, ó Pai. E creio que o Senhor está olhando para cada um de nós. Porque o Senhor nunca está com a mão encolhida, Senhor Deus. Muito pelo contrário. O Senhor está com a mão estendida e com os ouvidos sempre atentos à nossa oração, ó Pai. Colocamos todas essas pessoas nas Tuas mãos, ó Pai. E todas as nossas dificuldades, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudar-nos, Senhor Deus, a passar por todas essas dificuldades, ó Pai. E sermos, Senhor Deus, vitoriosos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o Seu Filho amado. Permanece conosco. Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para cá com a mentalidade, com o intuito de nós estarmos adorando o nosso Deus. E algumas semanas atrás estava conversando com um amigo meu, estava falando para ele sobre as ofertas e os dízimos que nós trazemos à igreja. A igreja adventista ela tem uma forma de administração que ela, conduzida por Deus, administra tudo aquilo que nós trazemos à casa de Deus. Quando eu e você trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, a Bíblia diz que é para que haja mantimento na minha casa. É para que a obra seja sustentada. E um colega meu perguntou como que funcionava a respeito dos dízimos e das ofertas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu coloquei para ele o seguinte, que quando eu devolvo a minha oferta, quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou exercendo um ato de adoração a Deus. Porque um dia, uma pessoa bateu na casa de um amigo meu e começou a estudar a Bíblia com ele. E esse amigo meu me chamou e disse o seguinte, Valmir, estou estudando com um rapaz lá com o senhor e ele é adventista. Você não quer ir lá também com a gente, estudar com a gente? E eu aceitei o convite. E a pessoa que estava levando o evangelho para esse meu amigo, deu estudo bíblico para o meu amigo, para mim e para o meu irmão. E nós observamos que o quê? Que aquela pessoa era um obreiro da Igreja Central de Cascavel.
e os dízimos e as ofertas de alguém contribuiu para que ele tivesse condições de pregar o Evangelho e o Evangelho chegar à minha pessoa. E a partir do momento que eu e você trazemos nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro, nós estamos fazendo com que esse ciclo e essa corrente não se acabe até que Jesus volte. Porque da mesma forma que alguém contribuiu, que alguém foi fiel a Deus, e o Evangelho chegou a mim e chegou a você, que nós possamos ter isso em mente, que nós não estamos dando dinheiro para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. Mas que nós, primeiramente, por um ato de adoração, e em segundo, para a pregação do Evangelho, até que Jesus venha. Nós teremos alguns instantes, nós estaremos colocando uma música, e você que preparou a sua oferta, preparou o seu dízimo, esse é o momento de você trazer até aqui à frente. Assim mesmo como estamos, vamos curvar nossa fronte para orarmos ao nosso Deus. Querido eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, como acabamos de cantar, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou do mundo de trevas e nos trouxe para o teu mundo de luz. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja no nosso meio. Receba, Senhor, aceite o nosso louvor e a nossa adoração por meio das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Que esse recurso, Senhor, auxilie pessoas para que possam levar o Evangelho. E nós, como cada pessoa, possamos pregar o Evangelho também, Senhor, para que possamos apressar a tua breve volta. Fica conosco, Pai amado, te pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu queria saber se tem alguém aqui que faz aniversário em janeiro. Tem alguém? Levanta a mão. Quem faz em janeiro? Janeiro. Só você? Só um? Isto? Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora eu quero desafiar você. Se eu falar, vamos fazer pequeno grupo, você vai ficar onde está. Agora eu quero assim. Mês de janeiro eu vou fazer porque só tem o Emanuel lá, né? Mas mês de fevereiro, quem faz aniversário de fevereiro? Ó, eu vou colocar aqui esses dois jovens aqui, irmãos de fevereiro, vem aqui e faça um pequeno grupo aqui com eles, tá? Mês de março, quem faz em março? Irmão,
Alvino e o pessoal de março, chega ali junto com a Ruth. Isto. Mês de março. Março lá com a maio. Mês de maio. Chega lá com aquele irmão, como que é o seu nome mesmo? Márcio. Chega lá com o irmão Márcio lá, mês de março. Maio com março, tá? Mês de junho. Abril. Mês de abril, quem faz? Mês de abril. Eu quero dividir um pouco. Cadê? Não tem ninguém lá do lado? Mês de abril? Você? Quem mais de abril? Tinha mais gente em abril. Você? Ó, chega aqui, junto aqui, ó, com esse rapaz, com o Nilson, tá? Mês de abril. Tá? Você não vai juntar lá. Mês de junho. É isso? Junho. Mais alguém em junho? Diego, chega aqui com a Deise, o pessoal de junho. E julho? O pessoal de julho chega aqui com a Vani, tá? Agosto. Chega ali, Eliezer, com a Gislaine lá, tá? Mês de setembro. Chega lá com o irmão Manuel e a Zilda. Eu não acredito que vocês dois são de setembro. Mês de outubro. Mês de outubro, vem aqui. Tá lá. Mês de outubro ali com a Sandra ali, ó. Mês de novembro. Olha lá, irmão Sebastião, vá lá, ó. Olha que grupo bonito lá. Mês de dezembro. Novembro lá, irmã. Lá com o irmão Éder. Lá no cantinho. Dezembro. Eu vou lá com vocês. Então, irmãos, você tem agora esse momento aí para você. Você viu como é que ficou bonito? Pelo menos foi feita uma mistura aí, né? E também se algum grupo falou mais, é porque às vezes ficou maior também, né? E eu queria que, a Ruth pediu, eu queria que em nome do Wagner, né? Agradecer a Deus, né? É isso, Ruth, que ele hoje completou mais um ano de vida e para nós é um irmão que chegou e tem nos ajudado tanto. Então leva o nosso abraço, tá? Ao Wagner. Mais alguém está completando o ano hoje? Mais alguém? Então, só o irmão Wagner, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida para ele. Não sei se você gostou de separar por mês, mas eu dou uma dica, melhor que por idade, né? A gente ia se expor bastante, fica assim melhor, desse jeito aí. Irmãos, eu quero reforçar com vocês, que eu já falei no sábado aqui, mas sempre é bom a gente estar lembrando, a Escola Adventista está em época de matrículas para os adventistas. Ainda não iniciaram as matrículas para todo mundo, para que você tenha condições de chegar antecipado e pedir sua bolsa de estudo. A bolsa de estudo não é a escola que dirige, é o governo que dirige, eles têm as regras lá do governo, tem um monte de documento para preencher, é uma chatice. Para a escola também, ela tem que cadastrar tudo esse negócio. Para eles era melhor dizer você ganha, você não ganha, mas não tem jeito. Você tem chance boa de conseguir uma bolsa de 50%, e uma outra chance de conseguir uma bolsa de 100%, não pagar nada. Mas tem que ir agora durante a semana. Quanto mais rápido for, mais chances tem. Na verdade é assim, você vai lá, você vai pegar uns documentos, vai preencher o que precisa, vai voltar para casa, vai voltar lá, entregar para eles e vai aguardar. Não vai ganhar a bolsa agora. Mas quem for já está na lista, está na frente do que os outros que vão chegar depois.
ok? E não dá também para dizer assim, só adventista vai ganhar, que isso não pode também. Outras pessoas vão ganhar. Mas a escola está dando a oportunidade que os adventistas tenham essa chance. Nós tivemos uma semana de colheita nos últimos dias aí, e nós vimos que diversas pessoas vieram pela TV Novo Tempo. E sei que alguns irmãos conhecem algumas pessoas que são candidatos aí pela TV Novo Tempo. E eu quero lembrar aos irmãos, está dando um anúncio no rádio, que no dia 20 de setembro, que é sábado agora, às 19 horas, o pastor Luiz Gonçalves, junto com a cantora Melissa Barcelos, vão estar ali no auditório da Escola do Portão. É um auditório grande. Conhece, Sebastião, o auditório? É que ele foi o mestre de obra e construiu lá, estou brincando com ele. E é para as pessoas da Novo Tempo, ok? Então, se você conhece alguém, anuncia. Eu sei que tem alguns aqui que vieram pela TV Novo Tempo. Você está convidado para estar lá, conhecer de perto o pastor Luiz Gonçalves e também a cantora Melissa Barcelos. Horário 19 horas. Sábado, agora, às 19 horas, não paga nada, ok? Eu tenho um convite na mão, se alguém quiser um convite. Tem mais no carro, para não esquecer, se alguém precisar de algumas coisas assim. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo. E quero pedir aos irmãos também que já fiquem bem animados para abrir a Bíblia, que nós vamos abrir várias passagens bíblicas. Sábado eu preguei com os irmãos aqui e eu conversei sobre um estudo bíblico que nós fizemos aqui. E eu quero fazer novamente. Êxodo 25. Um outro tema, mas uma sequência ou um paralelo com aquilo. Êxodo 25, versículo 8, versículo 9 e versículo 40. Êxodo 25, versículo 8, 9 e depois a gente vai para o verso 40. Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, ok? Encontraram lá? Verso 8. Deixa eu ver. Já encontraram, né? Diz ali então, olha. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 40 agora. Vê, pois, que tudo o que faças, segundo o modelo que foi dado e mostrado no monte. Aqui, direto nesse texto, não é muito claro o que eu vou dizer a vocês, mas daqui a pouco, com outro versículo, você vai ver que vai ficar claro. Muito semelhante foi feito o santuário na terra, dizendo que havia um santuário no céu. Então Moisés foi mostrado para ele o santuário, foi visto como era que funcionava esse santuário no céu, e foi dito para ele, faça um semelhante. E aqui na terra havia um santuário, então, semelhante àquele que está no céu. Eu vou fugir do assunto, mas dentro do mesmo assunto. Detalhes à parte, assim. Eu cresci na igreja adventista, e quem está chegando há pouco tempo nunca ouviu isto, mas quem é mais antigo já ouviu. Diz que lá fora é o pátio, aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santíssimo. Isto não é verdade. Ok? Não sigam esse caminho, que isso não é verdade. Porque aqui não é o santuário, aqui é uma igreja. O santuário ninguém entrava. Somente o sacerdote no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Ok? Então, claro que a gente tem que ter respeito pela igreja, temos que ter reverência, mas não dá para pegar o texto bíblico que fala de santuário para você usar para a igreja. Nós temos que, como dizia o meu professor, temos que pregar a verdade com a verdade, não inventa história. Ok? Então, a Bíblia, ela refere a esse santuário aqui da terra como semelhante lá no céu. E quem mandou fazer esse santuário foi Deus. Deus deu a ordem. Faça esse santuário aqui na terra. Ele está mostrando isto. João, ele vê o mesmo santuário que Moisés viu ali. Ele vê ali no Apocalipse e ele observa o santuário no céu, que Deus está mostrando para ele. Eu vou dizer lá no início da Bíblia, lá em Êxodo, que é o segundo livro, e depois você vê no fim da Bíblia, lá em João, com João no Apocalipse, Deus falando ainda do santuário. O santuário, você anda com ele na Bíblia toda, em todo lugar ele está. Se ele não está sendo citado, você sabe que lá ele existe. Ele está por lá. De alguma forma ele está, mesmo que fosse o altar de sacrifício, mas ele estava representando um desses santuários. Vamos a Apocalipse, capítulo 11, verso 19.
Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Vou citar, mas eu sei que você sabe. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 11, verso 19. O que esta conversa entre Deus ali, sobre esse santuário através da Bíblia ali. Então, Apocalipse 11, versículo 19, é o último versículo do capítulo 11. Diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, ok? O que nos interessa para a nossa meditação desta noite é que ele olhou e viu o santuário do céu, e viu que ele se abriu. Havia um compartimento aqui, onde eles estavam passando de um lado para o outro. Vamos lá, Apocalipse 7, verso 15, continua a mesma informação do santuário, mas a gente tendo mais detalhes. Apocalipse 7, verso 15 diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ok? Então, ele está lá falando o seu santuário. Santuário de quem? De Deus. Para você mentalizar melhor, você pode pensar em Jesus Cristo, até porque você já vai ver, ele é o sumo sacerdote no santuário celestial. Então é o santuário que Cristo está atuando, ele está intervindo por nós, ele está trabalhando ali para todos nós, para que a gente possa estar vivendo espiritualmente. Vamos aos pouquinhos abrindo a Bíblia e compreendendo melhor. Apocalipse 14, verso 15 e verso 17. Apocalipse 14, versículo 15. 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegada a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Verso 17. Então saiu do santuário e se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Bom, dentro do que a gente leu aqui, uma coisa já ficou clara de tudo que a gente leu. Há sim um santuário no céu. A Bíblia diz, num santuário que está no céu. A gente já leu, há um santuário no céu. Ainda há esse santuário. Ainda existe esse santuário. Ele funciona lá e ele tem as mesmas atribuições que havia na terra. Claro, não há mortes. E já te antecipo, a morte é Cristo na cruz. Ele já estabeleceu isto, mas as funções de purificação dos nossos pecados, eles estão acontecendo lá no céu. Então, João, ele observa que nesse santuário celestial havia alguns móveis, assim como na terra. Então, ele viu o altar, ele viu a arca da aliança, ele viu o altar de incenso. Símbolos dos santuários da terra eram figura da realidade do celestial. Então, tudo aquilo que havia na terra, ele representava o que estava no céu. Para a gente pegar um termo assim de Jesus, de Bíblia, era uma parábola. Não era bem isto, mas só para a gente pegar a mesma palavra. Ele referia-se uma coisa ao outro. O santuário que estava aqui estava refletindo o santuário que está no céu. É lógico que o santuário da terra, por mais caprichado que foi, ele, tecnicamente, de construção é inferior ao que está no céu. Mas eles tinham as mesmas coisas. Então, havia alguma relação entre o santuário da terra, aquele antigo do Velho Testamento, que era usado aqui, e os serviços no céu que João viu lá no Apocalipse, onde a gente está lendo agora. Há uma relação que acontecia em um e estava acontecendo no outro. E nós já vimos ali, e eu vou ler novamente para vocês: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Já lemos isso, Êxodo 25, verso 8, 9 e verso 40, a gente acabou de ler. Mas a Bíblia então fala o seguinte, há um santuário no céu e eu quero um modelo aqui na terra. Para que esse modelo na terra? Para que Deus pudesse habitar com os homens. Certo? Deus estava habitando com eles ali, naquele momento. Vamos agora ver, porque a gente encontra no livro de Hebreus, se você quiser ir abrindo já, a gente encontra no livro de Hebreus algumas revelações do que acontecia nesse santuário, aonde que Cristo se encaixa nesse santuário. Então, Hebreus 8, verso 5.
Hebreus capítulo 8, versículo 5, você encontra essa explicação, esse início. Na verdade, todo o livro de Hebreus fala do santuário terrestre e celeste. Mas vamos agora a esse versículo 8:5, diz o seguinte: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê e faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então, ele chama aqui, esse santuário que havia na terra, onde era feito o sacrifício de animais, ele era uma sombra, ele era um reflexo daquele que já existia e ainda existe lá no céu. Esse santuário, ele tinha esta função, a função de estar purificando a terra. E claro que eu estou falando terra, não estou falando de planeta e nem de terra, estou falando a raça humana, para que a gente tenha as condições de alcançar a salvação. Eu preciso disto, isso faz parte de todo o projeto divino, do plano divino para a salvação de todos nós. Então havia alguns serviços feitos lá no santuário terrestre, que eles também eram feitos ou representados lá no céu. Então veja aí em Hebreus 9, verso 9. Na minha Bíblia eu nem viro a folha. Hebreus 9, verso 9. Veja o que era oferecido nesse santuário. 9:9 diz: é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então ele diz: há sim um santuário, porque enquanto Paulo estava escrevendo, ainda havia o santuário na terra, apesar que ele estava sendo anulado depois da morte de Cristo, que o véu se rasgou no instante da morte. Mas eles estavam lá ainda usando. Ele disse assim: esse aqui representa, é só um reflexo, é só uma sombra. Ele usa a palavra que eu usei agora há pouco, é só uma parábola de um santuário. Este sim, santuário verdadeiro, este sim que pode tirar o pecado meu e teu, e de todos eles também. Esse santuário está lá no céu. Ele tem uma representação maior. Ele tem um poder maior, que o poder desse na terra era apenas simbólico. O poder que realmente de retirar o pecado da humanidade está no santuário que está lá no céu. Não precisa mexer na Bíblia, só capítulo 9, do verso 1 ao 5. Vamos ler, aí em Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros e a mesa e a exposição dos pães, e que se chama santo lugar, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou então o Santíssimo, o qual pertencia a um altar de ouro para incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E por último agora, verso 5, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, e nestas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizamente, não vai ser detalhado, é isso que ele está dizendo. Então, particularmente, você tem aqui então, vamos tentar mentalizar de uma forma simples, você não precisa decorar, só precisa saber que existia, tá bem? Ali fora, do lado de fora, havia um altar de holocaustos, ok? O altar, fácil de imaginar, é um lugar quadrado, grande, onde era colocado ali os novilhos, os animais, eles eram sacrificados. Depois disso, havia junto ali, pro lado de fora, uma pia. Depois, do lado de dentro, no lugar santo, havia a mesa com os pães, o castiçal, os candeeiros, e depois o altar de incenso. E no lugar santíssimo, resumindo tudo aquilo que ele descreveu num objeto só, estava a arca do propiciatório, ok? Que ali tinha os 10 mandamentos, ali tinha o maná, ali tinha a vara de Arão e os anjos, os querubins, cobrindo. Você encontra esse efeito dessas coisas todas, ok? Vamos agora ver na Bíblia, estes exemplos, o que a Bíblia fala sobre essas coisas.
Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Você encontra aqui a Bíblia mesmo explicando essas coisas. Basicamente, a gente vai só lendo a Bíblia. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 2. Creio que vocês já acharam. Vou ler o seguinte, diz lá, olha: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se apegou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e com aroma suave. Isto aqui era Cristo, que estava sendo representado pelo altar de sacrifício. Ele é o sacrifício. Quem é o sacrifício que estava lá no altar, lá? Cada animal que era morto era Cristo. Aí mesmo, falando da bacia da purificação agora, da pia, Efésios 5, verso 26. Diz o verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você encontra pela palavra, a lavagem, ele coloca a pensar assim. Me parece que a Bíblia já começava a usar esse exemplo da pia, porque mais tarde usaria o exemplo da purificação pelo batismo. Mas ela já deixa lá registrado, precisa haver uma lavagem. Agora vamos entrar no lugar santo. Eu nem sei se a gente precisa ler isto, mas vamos ler. João 6,48. Esse aqui você deve saber decor. João 6, é o Evangelho, né? De 6, verso 48. Falando sobre a mesa dos pães. João 6, verso 48. Agora eu vou pedir para vocês lerem. O que diz lá o verso 48? Eu falei que não precisava, né? Bastava ter citado, né? Só para vocês abrirem a Bíblia. Mas já que vocês forem em João, vamos em João 8, 12. Agora falando do candelabro de ouro, que aonde tinha ali a iluminação, candelabro de ouro, João 8, verso 12. De novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Que quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você percebe que você já encontra os objetos apontando Jesus. Um deles apontando Jesus, apontando cada um desses, mostrando o que é que estava acontecendo, por que essas coisas, sempre apontando para o nosso Mestre Jesus. Voltamos a Apocalipse. Apocalipse 8, verso 3. Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Se você não entender nada dessa mensagem de hoje, pelo menos abrir a Bíblia você vai aprender. Alguma coisa você vai sair aprendendo aqui. Apocalipse 8, verso 3. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Diz o texto: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, e com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Então você encontra aqui o altar de incenso, registrado aqui. Vou ler novamente. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar e de ouro que se acha diante do trono. Você vê? Esse símbolo aqui dizia que as orações do povo lá no Antigo Testamento iriam com os incensos. E Deus cheirava o aroma da oração. Hoje é a mesma coisa. Hoje já fizemos oração. Esta oração vai lá para o altar celeste, lá onde está, e de lá o Senhor cheira a nossa oração e diz: que agradável que é este perfume. É claro que isso tudo é símbolo. Deus gosta de números e gosta de símbolos. Mas a gente vai entendendo que processo ele está usando. Ele continua trabalhando e trabalhando por todos nós. Êxodo 25, verso 21 e 22. Vamos ao lugar santíssimo. Êxodo 25, versículo 21 e 22. Êxodo 25, versículo 21 e 22. Fala da arca do propiciatório, o maná, a vara de Arão e a santa lei. Diz ali no lugar santíssimo, então. Êxodo 25, verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, e eu te darei
ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que tens de ordenar e para os filhos de Israel. Aqui diz que lá no lugar santíssimo, então, havia o propiciatório, a arca. Então, de acordo com a carta de Hebreus, que a gente já leu alguma coisa, o único sumo sacerdote que nós temos no Novo Testamento é o próprio Jesus Cristo. Porque depois da morte de Cristo, a Bíblia já não reconhece mais os outros como sumos sacerdotes. Eles poderiam até dizer que eram, mas não são mais reconhecidos. Cristo, ele passa a ser o Cordeiro, aquele que morre por nós, e passa a ser o sacerdote, e esse depois é agora, ele já está atuando como sumo sacerdote. Do lugar santo, ele sai e passa para o lugar santíssimo. Jesus é o único mediador, não há outro mediador. Somente Jesus é o mediador entre nós e Deus. É só Ele que pode interceder por nós. É só Ele que é o sacrifício vivo. Ele que é o sacrifício. Só Ele que pode retirar de todos nós os nossos pecados. Só Cristo. Mais ninguém. Não há outra hipótese. Nenhum ser humano pode fazer isto. E parece-me que antigamente tínhamos um ou dois querendo ser intercessor no lugar de Jesus Cristo, e hoje em dia parece que virou moda. Um monte de gente aí está com condições de perdoar pecado, de fazer milagre, de fazer coisas como se fosse Deus mandando. Só há um, Jesus Cristo. Jesus, então, ele estava no passado, vivendo ali como o cordeiro. Vamos imaginar, ele estava no pátio, porque ele morreria. Depois que ele morre, o sacrifício é feito, ele atua como sacerdote nosso. E nesse serviço de sacerdote, ele ouve a cada pedido, a cada arrependimento para que nós possamos ser perdoados. No santuário terrestre, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando ali e aspergindo assim o sangue nas pontas da arca, para dizer que os nossos pecados estavam ali, e pedia a Deus que esse pecado fosse perdoado. Vinha o Shekinah, e o Shekinah era a presença de Deus, uma coisa indescritível. Mas Deus estava ali presente e dizendo: o pecado do povo foi perdoado. Hoje nós não temos esse santuário terrestre. Então, quando eu preciso agora pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso ir a quem? A Cristo, que hoje é meu sumo sacerdote. Então, basicamente, irmãos, para você entender, para resumir isso em nossa mente, o sumo sacerdote está num processo genuíno de julgamento. Porque está definindo quem é que está com Deus e quem não está com Deus. Quem é que está buscando perdão, quem não está buscando perdão. É isso que ele está fazendo hoje. Ele continua sendo o sumo sacerdote. E ele pode, e eu sei que você quer, senão não estaria aqui hoje à noite, ele pode perdoar nossos pecados. Ele está atuando como sumo sacerdote, e ele não mais mata nenhum animal e nem se mata, mas ele aponta ali como sumo sacerdote: já fiz o sacrifício na cruz. O salário do pecado é a morte. Já morri. E agora estou representando. E aí você vai pensando em você. Ele está me representando. E agora eu tenho condições, porque Cristo intercede por mim. Ele me representa lá no céu, neste lugar especial que nós chamamos do santuário celestial. E Cristo está lá. Para você entender um pouquinho mais, quando ele sair desse santuário celestial, ele já vem para nos buscar. Hoje ele está lá, mas já está no fim do trabalho dele, planejando sair de lá para vir buscar a todos nós para morarmos com Cristo no céu. Então nós temos aqui um assunto que me parece muita informação. E isso que eu fui breve, porque se eu fosse trazer todas as informações aqui, nós ficaríamos aqui mais de mês aqui estudando esse assunto. Não dá para ser, é um resumo, só para você entender. Há um santuário no céu e Cristo está lá intercedendo por nós. Ele não está lá de férias. Ele está lá trabalhando por mim e por você. E por muitas outras pessoas que o estão buscando. E ele está pronto para vir voltar, para vir nos buscar. Então, eu diria, para a gente pensar um pouquinho sobre Jesus. Jesus é meu cordeiro, ele morre por mim. Jesus é meu intercessor, ele é meu sacerdote, ele é meu sumo sacerdote.
Ele é o meu Salvador. Morreu, mas ressuscitou. E vivo, continua trabalhando por minha vida, por tua vida. Vivo, continua trabalhando pela humanidade. Vivo lá no céu, e muito vivo, Ele planeja a minha e a tua salvação. Sei que é difícil memorizar tudo que a gente leu hoje aqui. É bem complicado memorizar. Mas é fácil memorizar uma coisa. Cristo continua trabalhando por nós, intercedendo por nós. Memorize isto e já é o suficiente para você entender o santuário celestial. Não está no céu de férias e nem virou as costas para mim e para você. Vivo trabalha por todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar juntos o hino número 70 do nosso inário. Quem está acostumado a cantar o inário já sabe até qual é a música. Número 70. Porque Ele vive. Hebreus 7:25 diz: por isto também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede por todos nós. Oremos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós temos nosso coração cheio de esperanças de estarmos contigo a cada dia e hoje à noite aqui nessa igreja também, Senhor. Nós sabemos que Cristo atua por nós lá na Canaã Celestial, no santuário celestial, que hoje é nosso sumo sacerdote. Mas também sabemos que tudo está sendo preparado para Ele voltar para nos buscar. E eu quero lhe pedir, Senhor, nos mantenha firmes nesse caminho que é o caminho para seguir a Ti. Que nós possamos andar focados no Senhor e apenas em servir ao Senhor, para que possamos estar preparados para viver contigo eternamente nos céus. Eu sei, Senhor, que há muitas outras pessoas que têm esse mesmo desejo, mas não estão aqui conosco. Por isso eu lhe peço, Senhor, o poder a nós, para que possamos ir a essas pessoas e elas também compreenderem quem é Jesus Cristo e quem é o Senhor para cada pessoa dessa terra. Peço a Tua presença, a Tua companhia em nossos lares, em nome de Jesus, Senhor. Amém.